Zezé de Camargo e Luciano estavam cantando em um show. De repente, eles pararam de cantar. Falaram algumas coisas e começaram a cantar um louvor a Deus. O hino 15 da harpa cristã, intitulado Conversão. Aquele que diz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Muita gente ficou sem entender. As pessoas que viram só um pedaço do vídeo não entenderam o porquê que eles cantaram esse louvor, porque não tem costume de cantar um louvor da harpa cristã em seus shows. Aí, gente, o que acontece? Vou colocar aqui para vocês um trecho do vídeo, depois eu volto para explicar o que de fato aconteceu para vocês entenderem. Vamos ao vídeo. Muita gente que ensina. E a primeira vez que ele cantou, na verdade, foi um louvor. Eu achei isso uma foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi a primeira vez que eu cantei no microfone. Pois bem, como vocês acabaram de ver aí, gente, só um pedaço do vídeo, né? Pois bem, esse vídeo já foi replicado sei lá quantas vezes. A questão é que nem sempre nós temos acesso ao vídeo por completo. As pessoas costumam postar um trecho do vídeo, um pedaço do vídeo, às vezes editam o vídeo. Então o que eu tenho para vocês aqui no momento é esse pedaço do vídeo. Só que eu fui pesquisar, eu fui ler alguns artigos, o porquê que o Zezé de Camargo, juntamente com o Luciano, isso aqui é recente, é de agora. Por que que eles cantaram o hino 15 da harpa cristã? E a questão foi o seguinte, gente. Vocês sabem muito bem, né, que o nome do Zezé está sendo bastante ventilado nas redes sociais. Quem está no auge, quem está no sucesso, sempre está em evidência. Uns falando mal, outros falando bem, outros dizendo as verdades, outros também inventando verdades, né? Então o Zezé ficou meio que chateado, né? E tentou assim se explicar para o público. Ele disse, olha gente, eu estou parando aqui, né, para me explicar aqui para vocês. Levantaram questões aí nas redes sociais, dizendo que esse meu problema que eu estou enfrentando aqui na minha voz é tipo uma punição divina, um castigo divino por algo, por uma brincadeira que eu disse no passado, quando eu fui interrogado numa entrevista a respeito das mulheres de uma determinada região, e ele disse, as mulheres daqui tipo são lindas, a gente estando com elas, eu estando com uma mulher dessa, mais ou menos isso, né? Deus não atrapalhando, tá me ajudando. Tipo assim, não preciso nem de Deus, mas tipo assim, ele dizendo, isso foi uma brincadeira, não foi de coração, foi uma brincadeira, Deus sabe do meu coração, Deus sabe que eu sou temente a Ele, né? Eu sou sincero para vocês, eu já fiz um conteúdo aqui, ou mais de um, e em nenhum momento eu disse que era a punição divina o que o Zezé estava passando, mas eu disse, e eu digo sempre, que nós nunca devemos brincar com Deus, com as coisas de Deus. Por quê? Porque nós podemos pagar um preço, e às vezes demora, mas às vezes vem com juros e correção monetária. É um exemplo que eu dou para todo mundo, porque a gente pode brincar com o pai, com a mãe, com o pastor, com quem você quiser, mas com Deus não é legal brincarmos com Deus. Ele disse, foi a brincadeira. Deus perdoou o Zezé? Claro, meu irmão. Só tem um pecado que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o Zezé, por que ele cantou esse trecho do louvor? O Luciano, em sua defesa, disse, olha, está com 2 anos que eu estou servindo a Deus, com dedicação, tal. Meu irmão, ele é que nem capim verde. Ele enverga, mas não cai. E ninguém vai conseguir derrubar o meu irmão, porque ele fez um dos louvores mais lindos do mundo dentro de um quarto de hotel. E meu irmão começou a louvar a Deus primeiro do que eu, ele falando do Zezé, né?
Então, veja só, ele disse, olha, Zezé disse, a primeira vez que eu cantei com o microfone na mão foi justamente Ó Quão Cego Andei, o hino 15 da harpa cristã. Aí eles louvaram, retratando o passado, quando o Zezé tinha... Ou seja, ele voltou 53 anos para trás, porque o Zezé hoje está com 60, certo? Então, o Zezé achou por bem trazer essa explicação, certo? Mas a questão que alguém está dizendo assim, foi a mão de Deus, isso aí é a mão de Deus. A gente não pode dizer isso, que foi a mão de Deus. A gente sabe que todas as pessoas que brincaram com Deus geralmente tendem a pagar um preço, mas o preço a gente não sabe qual é. Tá entendendo? A gente não sabe quais são os critérios que Deus usa para punir alguém. Porque o Luciano disse uma coisa, o Luciano disse assim, olha, Deus não castiga ninguém. Mas a Bíblia diz que sim, Deus castiga aquele a quem ele ama e quem ele toma por filho. A Bíblia diz que ele castiga, Deus castiga, certo? Mas quando nós nos arrependemos, meus irmãos, a ira de Deus se afasta de nós. Tá entendendo? Tem muita gente julgando o próximo, condenando, né? Como se a pessoa não tivesse mais direito de salvação, mais direito de perdão, aonde Jesus mostrou para todos nós, justamente lá na cruz do Calvário, quando um malfeitor da esquerda blasfemava, o da direita só baixava a cabeça e dizia, eu não diga nada com Jesus não, que ele não merece estar aqui não. E nos últimos instantes de vida, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, nos últimos instantes, o cara que fez tudo de errado na vida, né, digamos assim, ele ganhou a salvação nos últimos instantes. Tá entendendo? Então, quando você diz algo com Deus e você se arrepende, tem perdão, meu irmão. Tem perdão. Mas nunca deve, eu vou sempre dizer, não deve brincar com Deus, porque de Deus não se zomba e com Deus não se brinca. Certo? E a brincadeira que ele disse, não se diz, não se bota as coisas sagradas com esse tipo de coisa. Comparar a Deus. Na verdade, o Zezé contou isso aí só se foi outro exemplo, porque o que eu vi, né, foi outra entrevista perguntando se quando ele estivesse lá com a esposa dele, naquela hora, se alguma coisa lhe atrapalharia, se o irmão dele cantando iria lhe atrapalhar. Ele disse, nessa hora, nada me atrapalha, eu estou tão concentrado que nem de Deus eu preciso. Ele disse isso, certo? Nem de Deus eu preciso. Deus não atrapalhando, já está me ajudando. O Zezé disse isso. Foi força de expressão? Não sei, mas disse. Se arrependeu? Acredito que sim. Luciano diria? Acho que não. O Luciano não diria. O Luciano já tem mais conhecimento assim, está mais envolvido com as coisas de Deus. E não diria, porque não se diz essas coisas. Porque repercute negativamente. Sabe? Eu sei que se o Zezé pediu perdão a Deus, que claro que quando ele disse que viu que repercutiu, claro que ele, em momento de oração com Deus, deve ter pedido perdão a Deus. Se eu me desculpe, me perdoe. Mas eu acredito que ele não vai usar mais fazer esse tipo de brincadeira com Deus, gente. Porque as coisas de Deus é muito sagrada. Mas a verdade é a verdade, gente. Ele fez sim a brincadeira com Deus. Aquela piada com Deus ele fez. E não se faz essas brincadeiras com Deus. Agora, dizer que o que ele está passando na sua voz é a punição divina, aí eu não posso dizer isso. Ninguém pode dizer, ninguém pode afirmar essas coisas. Sabe, gente? Mas tem muita gente dizendo que sim. Mas eu acredito sim, que assim como Deus tocou no coração do Luciano, sabe? E o Luciano está se voltando para um ministério do louvor, Deus pode fazer do mesmo jeito com o Zezé. Pode sim. Porque ele pode todas as coisas. E nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Sabe? Eu desejo muita saúde para o Zezé. Que ele se recupere desse problema vocal. O Ronaldo Fenômeno conversou com ele e disse assim, olha Zezé, quando aconteceu o problema no meu joelho,
Quando eu já estava com problema no joelho, ninguém sabia, ninguém ficava me apontando, ninguém ficava cobrando de mim. Eu mancava dentro do campo, mas poucas pessoas sabiam, mas eu sabia. Mas a partir do momento que as pessoas tomaram ciência do que aconteceu comigo, aí eu fiquei sendo cobrado e visto 24 horas. Não podia arrastar a perna dentro do campo, o pessoal já dizia, ele está com problema, aí está com problema. Sabe? Foi o seu problema. Você contou que fez a cirurgia, que passou pelo problema, por isso que você tá recebendo assim muitas visitas, muitos ataques nas redes sociais. Se você tivesse ficado calado, o Zezé disse, eu conheço pelo menos 20 cantores com o mesmo problema que eu, que fizeram cirurgia, que fizeram tratamento, mas que não contaram o seu problema, não se expuseram, e hoje está aí, ninguém sabe. Agora eu tive tipo a infelicidade de dizer, de abrir a minha vida, e por isso eu recebo todos essas investidas, sabe? Mas é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nunca diga brincadeira com Deus. Não é bom. Não é bom. Nenhum tipo de brincadeira com Deus, nem uma piada, nada com Deus. Deus só agradecer, falar com Ele como Pai, respeito, sabe? Muita seriedade com Deus, sempre respeitando, honrando, louvando, adorando, em espírito e em verdade. Tá bom? Um forte abraço no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.